Deus tem cuidado de nós. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes, meu irmão. Glória seja dado ao Cordeiro, aquele que ressuscitou, aquele que vive, obrigado Mário, aquele que vive e reina para todo sempre. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador do que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: ô fulano, chega para aqui e assenta. Ele se avirou, se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos noemitas, e também para a venda. Resolvi, pois, informar-te a dizer: compra na presença desses que estão sentados aqui, e dá do meu povo, e queres resgatá-la, resgata-a, e não declara, para que eu saiba, pois outro não há senão tu, que resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Somente até aqui, Deus. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo teu cuidado, obrigado a Deus pela nossa vida, por cada família, Pai, que o Senhor trouxe nessa quarta-feira, Senhor Deus da redenção. Pai, é uma quarta profética, é uma quarta onde os dons, ó Deus, são liberados sobre a igreja. Vai ser uma quarta de libertação, de comunhão, mas acima de tudo, ó Pai, uma quarta-feira aonde a tua presença continue em nosso meio. Obrigado a Deus por cada situação que temos vivido, obrigado por cada situação que temos passado, porque nós sabemos que em todas essas coisas, Pai, o Senhor pode nos guardar, e o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Paizinho, Tu és bom e Tu és tão bom para nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor. Se assenta, por favor. Capítulo 4 do livro de Lucas, de Ruth, vai nos falar, e todo mundo conhece a história sobre Ruth, sobre Boaz, sobre Noemi, sobre a saída deles para a terra de Belém, quando eles saíram também, quando eles voltaram, debaixo de uma palavra, e Deus usa Boaz. E Deus, quando me deu esse texto para falar na quarta-feira sobre redenção, a palavra redenção, ela vem de resgatador, e em Israel, a função de resgatador tinha o nome de Goel. E qual era a função do resgatador? A função do resgatador era resgatar a dignidade, resgatar a moral, resgatar a forma espiritual de uma casa. Quando essa casa perdia bens, quando essa casa perdia princípios, quando essa casa perdia liberdade, quando essa casa tinha a sua família deteriorada, perdida, entrava então um resgatador, entrava alguém com o nome de Goel. Ele era o resgatador, ele era alguém que entrava para poder trazer de volta a alegria para casa. Ele era alguém que trazia de volta a paz interior para aquela casa. Ele orava, ele jejuava, ele pagava preço, ele pegava oferta, ele fazia vaquinha, ele fazia rifa, não importa, mas ele tentava fazer de todas as formas a moral daquela família ser restabelecida. Então, o que era isso? Ele era um redentor, era alguém que fazia redenção. O que é redenção? Quando alguém paga um preço por aquilo que o povo não podia fazer, ele pagava esse preço. Deixa eu dizer uma coisa, o texto que nós lemos vai falar sobre Boaz. Boaz foi alguém que redimiu, Boaz foi alguém que entrou na frente da vida, da guerra de Ruth e de Noemi. Boaz entra naquele campo de colheita de milho, e ele é alguém que traz dignidade de volta àquela casa. Traduzindo para você entender, Deus é, através de Jesus, o nosso Redentor. Ele trouxe vida para nós de volta, Ele trouxe alegria para nós de volta, Ele trouxe paz para nós de volta, Ele trouxe vida para nós de novo. Deixa eu dizer para essa casa entender de uma coisa: quarta-feira da redenção significa a quarta
do Deus da restituição, do milagre e da comunhão. Eu vim nessa noite dizer que tudo que nós perdemos, o nosso Deus já restaurou para nós na cruz. Tudo que nós perdemos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, o nosso Redentor, Jesus de Nazaré e Yahvé, Ele nos resgatou e nos deu direito a vivermos tudo de novo, porque Ele é bom. Olha para mim, quando a Bíblia vai dizer que Ele é o nosso Redentor, Ele restaura aquilo que o pecado roubou, Ele restaura o que o pecado levou. Noemi saiu para Belém cheia e voltou vazia. Quando ela sai de Belém, ela leva as coisas e ela vai para uma terra, e essa terra, quando ela volta vazia. Mas não voltou só vazia de dinheiro, pastor Yuri. Ela não voltou só vazia, não, ela voltou viúva. Ela tinha perdido o esposo, ela perdeu os 2 filhos. Lembra da história? Ela perdeu o que ela tinha de mais precioso, mas ela volta a Belém. E ao chegar em Belém, ela encontra Boaz. E Boaz começa a restituir de volta, primeiro, a identidade dela. Primeira coisa que Boaz faz quando Noemi chega com Ruth, foi se encantar com Ruth. Apóstolo, me explica. Explico. Aquele que nos redime, aquele que nos, aleluia, aquele que traz de volta a esperança, ele se apaixonou pela noiva de novo. Eu vou dizer, aquele que é capaz de nos resgatar, nos restaurar, continua apaixonado pela noiva, continua apaixonado por Ruth. Eu vou liberar. Eu não sei como vazio você está, quanta vergonha tem passado, mas o Jesus da cruz, Ele ainda é apaixonado pela noiva. E se essa noiva entende esse amor, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, e apaixonada adora. Como a noiva apaixonada, restaurada. Quando Boaz entra na história, ele começa a devolver tudo que o pecado tinha levado. Tudo que o pecado levou, Cristo quer restaurar. Tudo aquilo que o pecado levou da sua vida, Cristo quer restaurar, Renata. Cristo quer restaurar. Posso liberar? Ei, tudo que nós perdemos, tudo que o diabo roubou, Cristo vai restaurar. Ele restaura, irmãos. Só que Ele restaura de perto. Quando Ruth chega no campo para colher as espigas, o restaurador, aquele que veio para redimir, o Boaz, tipificando Cristo na cruz, o Boaz começa a andar perto dela, ele começa a andar perto dela. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não tem pouca força que não fica forte diante de Jesus. Quando ele começou a andar perto de Boaz, Mateus, Mariana, quando ele começou a andar perto de Boaz, aleluia, Boaz começou a dar ordem para os empregados, dizendo: junta o milho e joga na frente dela. Pega os milhos e joga na frente de Ruth. Por quê? Porque ela é fraca. Mas o noivo que apaixonou por ela, talvez nós somos fracos, mas o noivo que apaixonou por nós é forte. Nós somos fracos, mas o noivo que apaixonou por nós, digo, Ele é forte, Ele é poderoso. E Ele manda ir na frente, vai na frente, pega as espigas, põe na frente dela, porque o Deus da quarta-feira da redenção está aqui. Irmãos, e quando Ele decidiu redimir, quando Ele decidiu ir para a redenção, olha para cá, ela fez pouco esforço e ela começou a ter muito resultado. Por quê? Porque ela estava perto daquele que tinha poder de redimir, irmãos. Irmãos, quando nós estamos diante daquele que tem poder de redenção, o que era impossível para nós se torna possível. Pastor Pedro entendeu, pastor Hélio entendeu. Deixa eu dizer, quando nós estamos diante daquele que tem todo o poder, aquilo que era difícil começa a ficar fácil, irmãos. O que você gastava 2 horas, você começa a gastar 30 minutos. Por quê? Porque não será o teu esforço, será a tua obediência. Boaz, o quê? Anda, vai na frente, pega as espigas. Imagina Ruth,
fraquinha, uma moça da cidade, as mãozinhas finas, Robson, mas ela ia pegando os milhos. Não que ela arrancava, mas alguém tinha arrancado para ela, falou. Por quê? Porque ela voltou para o lugar que ela nunca deveria ter saído, irmãos. Deixa a Maria rodar, é do pé do manto, pode deixar. Escuta isso aqui, irmãos. Quando ele começou a andar, ela falou assim: mas da onde está aparecendo essas espigas? Imagine o Boaz da redenção. O Boaz da redenção dizendo: fica tranquilo, deixa ela achar que é uma história que é sorte. Mas nunca foi sorte, sempre será Deus. Nunca foi sorte, sempre será Deus. Ela começou a andar, e quando ela andava, Arthurzinho, quando ela começava a andar, ela via os milhos aparecendo, brotados, aonde ela só ia pegando e colocando dentro do saco. Por quê? Porque quando Deus quer redimir alguém, quando Ele quer entrar com a redenção, Ele começa a colocar coisas em nosso caminho, aleluia, para nos honrar diante dos homens. Levanta a mão direita, eu quero liberar. Deus vai colocar na tua vida algo que você nem imagina. Para quê, apóstolo? Para quando chegar diante dos homens e todo mundo veja e olha e diz: foi Deus que fez, foi Deus que deu, foi Deus que deu, foi Deus que curou, foi Deus que abriu porta, foi Deus que pagou a conta, foi Deus que fez o milagre. Ah, meu Deus, deixa eu ver. Só quem está debaixo de uma palavra de redenção, adore ao Senhor. Está muito bom aqui. Joel capítulo 2, verso 25. Ele escreve: restituir-vos o ano que foram consumidos pelo cortador, pelo migrador, pelo destruidor. A restituição existe, mas a maior restituição já foi feita. O véu que separava já não separa mais. A maior redenção já está feita. O que? João 20. Mulher, por que choras? Aquele que procura entre os mortos não está mais aí, ele vive, mulher. Oh! A maior redenção não vem na quarta da Herbe. A maior redenção vem nas domingo de Israel. A maior redenção não é na quarta-feira da Herbe. A maior redenção já foi na cruz do Calvário. E deixa eu ver aqui. É na... A redenção exige um pagamento de preço. Jesus já pagou esse preço. A graça é gratuita para nós, mas custou tudo para Cristo. A redenção para nós é de graça, mas para Cristo foi tudo. E por que Ele nos redimiu? Para nos dar direito a escolher entre o céu e o inferno. Porque antes nós não tínhamos escolhas. Antes a gente não tinha escolha, a gente não tinha escolha. A gente já ia todos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão. Se nós todos pecamos, então todos nós estamos condenados. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê já está condenado. Então quem não crê já está condenado. Você está entendendo isso? Então ele precisa crer em Jesus, em nosso Salvador, aquele que nos redimiu, aquele que nos deu vida através de morte. O evangelho é loucura. Nós estamos vivos, mas alguém morreu para que a gente tivesse vida. A redenção é a forma que o Senhor ama, e a redenção é a maior prova de amor. A redenção muda a linhagem. Ruth era moabita, não fazia parte da aliança. Depois da redenção, ela entrou na genealogia de Davi e mais tarde na genealogia de Jesus. Quem é redimido ganha uma nova identidade. Posso dizer alguém? Alguém pode dizer glória a Deus? Quem é redimido ganha nova identidade, irmãos. Como assim? O sacrifício de Jesus te deu poder de filhos. Deixa eu falar para a igreja entender. A cruz, você parou de ser criatura e você começou a ser chamado de filho.
Alguém entendeu? Eu vou liberar mais um pouquinho para você curtir da glória, dar o seu like, não e impulsionar, se possível for. A redenção, a cruz muda a nossa identidade, muda o nosso ser, muda a nossa genealogia, muda a nossa família. Como assim, apóstolo? Quando eu entro debaixo da redenção de Cristo, os meus pecados são perdoados e eu tenho nova vida em Deus. O Redentor não apenas salva, mas ele dá herança. O Redentor não apenas salva, mas ele dá herança. Boaz não deu apenas proteção, e aqui entra o texto que eu li, ele devolveu a herança. Em Cristo nós recebemos a herança incorruptível. A redenção não termina na cruz, ela continua até a eternidade. E Herbe, eu estava em viagem e Deus usou a pastora Cláudia com uma palavra que sacudiu a igreja. E essa igreja, ela está se movendo e ela vai se mover. Que todas as mensagens que serão pregadas e que precisam ser pregadas aqui, nós podemos falar de levantar a igreja, nós podemos falar de restauração, mas tudo isso precisa apontar para Cristo como Salvador. A gente precisa dizer: olha, Jesus pode te dar um carro, Mateus, lindo como deu vocês? Pode. Mas Jesus não morre por carro, ele morre por quê? Pela redenção. Ele quer nos redimir do nosso pecado, para nos apontar, para dizer: em Cristo nós podemos todas as coisas. A igreja precisa esvaziar do nosso achismo e deixar que Cristo preencha todo o vazio que nós sentimos. Herança incorruptível. A redenção não termina exatamente na cruz, mas ela vem até uma eternidade. Por quê, apóstolo? Porque na cruz não termina, a cruz começa. A redenção, a cruz não é o fim, é o começo. Não, fala de novo assim, ó. A cruz não é o fim, é o começo. Então nós estamos aqui porque a cruz foi o começo de quê? De uma nova história. Porque quando ele morre, todo mundo dizia: termina a história, mas estava começando o propósito. Boaz é apenas uma sombra, mas Jesus é o verdadeiro redentor. Boaz resgatou uma família, Jesus resgatou a humanidade. Boaz resgatou a família de Ruth, de Noemi, mas Jesus resgatou a senhora, resgatou a mim, resgatou a nós. Posso falar para essa igreja entender de uma vez por toda? Essa quarta-feira, aleluia, que Deus colocou no nosso coração, essa quarta-feira da redenção, é só para te posicionar. Para quê, apóstolo? Para entender que o Senhor já levou a igreja Ierbe e tem nos levado e nos posicionado para entendermos que nós já temos tudo que nós precisamos, que é Cristo, e o resto Ele acrescenta, o resto Ele fará, o resto Ele vai mandar, o resto Ele vai cumprir. E as macumbas que o povo ora contra nós, Jesus derruba, Jesus expulsa Satanás. Sim, o que nós temos que estar? Fazendo a vontade dEle, na posição dEle, que o resto Ele fará. Vocês estão aqui? Diz glória a Deus. Então, quando nós somos redimidos, a nossa linhagem é mudada. Diga comigo: a minha geração será mudada a partir da minha vida. Bata no peito e diga: porque eu fui redimido por Cristo. Entendeu, Renato? Até Ivonete foi uma, depois é você. Então a nossa geração, ela é responsável para que a redenção de Cristo se manifeste em nós. Eu vou dizer de novo: eu sou responsável pela que a redenção de Cristo se manifeste em nós. Você é prova viva que a redenção funciona. Quem está comigo aqui, gente? Você é a prova viva que o milagre refunciona. A sua casa é a prova viva que o milagre, aleluia, funciona. Você tem que entender uma coisa: eu fui redimido, aleluia, não para ser humilhado, mas para ser colocado de volta aonde Deus quer.
Quando Boaz começa a honrar Ruth, quando ele começa a honrar, ele não honra apenas momentânea, ele honra e ele começa a estabelecer, para que todos saibam, para que todos vejam que o Senhor fez todas as coisas. Quando ele começa a andar do lado de Ruth, ele começa a dar direção. Quem está comigo aqui? Ele começa a dizer: pega as espigas, traz para mim. Aí ele chegou para o gerente e disse assim: paga ela, dê ela direito. E ele com o cavalo rodando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: toda missão que o Redentor me dá, e toda missão que ele te dá, ele fica do lado de você, rodando. Oh, glória. Ruth tipifica Boaz tipifica Cristo, irmão. Quando ele dá uma missão para Ruth, aleluia, ele ficou do lado, com o cavalo de longe, com o binóculo, vendo tudo que ela estava fazendo e vibrando. Irmãos, tudo que você faz com o propósito que Deus quer, ele vibra, irmãos. Tudo que você está fazendo para construir o propósito, ele está vibrando. Quando você começa a fazer o que ele manda fazer, ele fica vibrando. Olha lá, não falei que ele ia dar conta? Eu não falei que ele ia voltar a fazer o que precisa fazer? Eu não falei que o movimento legendário é para ganhar alma? Eu não falei que os radicais, que o encontro face a face com Deus era apenas ferramenta para ativar homens, mulheres? Para quê? Para entender que eles têm um Redentor. E aí eu abro a minha Bíblia e eu vejo Jó, lá no seu capítulo 42, diz assim: eu sei que o meu Redentor, que o meu Boaz vive. Oh, meu Redentor está vivo. Aquele que perdoa meus pecados está vivo. Aquele que recomeça a sua história está vivo. Aquele que tem uma nova página em branco, escrevendo a teu respeito, está vivo. Por quê? Porque quando o diabo vem, ele pega essa página, rasga e diz assim: olha, joga no mar do esquecimento. Por quê? Porque eu vim para redimir pecado. Eu vim para poder zerar a página, Pedro. Eu vim para poder zerar a página, pastor Yuri. Eu vim, Pedro, para poder zerar a página. Eu vim para poder fazer tudo novo, de novo. Eu vou repetir: ele quer fazer de novo e parar tudo de novo. Quantas vezes for preciso, ele vai fazer, até você entender que você é filho, até você entender que você tem um chamado. Tudo que nós passamos em 25 foi aprendizado, e tudo que nós estamos passando em 26 é Deus. E eu estou vendo Deus nos levando exatamente para o lugar que Ele quer. E eu estou entendendo isso. Deus está mudando algumas geografias, está mudando algumas situações. Mas uma coisa eu sei: nós estamos com muita fome, muita sede de Jesus. Eu estou percebendo que a igreja está com muita vontade. A igreja não está empolgada com sinais, com loucura. A igreja está querendo Jesus. E quando a igreja começa a querer Jesus, eles começam a fazer coisas extraordinárias. Eu estava vendo aqui o desespero do pastor Éder, o desespero que Mateus, junto com os legendários da IEP, fizeram para poder levantar outros homens e levantar dinheiro para levar outros homens para a montanha. Que lindo aquilo! Para a glória de Deus, foi lindo. Eles fizeram uma rifa, levantaram dinheiro, conseguiram derrubar a inscrição. Vai, homens aqui já deram um nome, já tem pré-inscrições feitas, confirmados. Quantos homens já? Fora vocês, 5 homens já confirmados na montanha. Então a nossa igreja IEB, eu acredito que na região vai ser a igreja que mais tem de Teoflotone para cá, legendários nela. Nós vamos ter já aí uns 10 legendários. Daqui a pouco a gente vai ter 20 homens legendários. Daqui a pouco nós vamos ter 20 pessoas que já passaram e vão passar pelo encontro radical. E é isso que nós temos que fazer. O quê? Saber quem nós somos em Deus, irmãos. Saber quem é que nos chamou e aonde a gente flui. Tem gente que não vai fluir em outro lugar a não ser aqui, irmãos. Tem gente que não vai fluir em outro lugar a não ser na presença de Deus. Cara, está muito bom. Está muito bom. Eu sou o legendário 117.133. Mas antes de ser o legendário 117.133, eu sou filho. Eu sou filho. E eu tenho direito de pecar, mas eu também tenho direito de pedir perdão e recomeçar a minha história.
Então hoje é quarta-feira e eu quero orar por vocês e depois não passar para os meninos dar os avisos, mas eu quero orar por essa igreja, para que você entenda que a redenção está pronta. Você que tem que entender, a redenção já foi paga. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Então entenda uma coisa: não existe nada impossível para Jesus. O que você chama de impossível, Jesus chama de possibilidade. O que eu chamo de impossível, para Deus é milagre. O que eu chamo de impossível, para Deus é mistério. Então, meu irmão, minha irmã, você que entrou nessa casa hoje, nessa quarta-feira da redenção, sabe de uma coisa: Jesus tem uma página em branco para começar a reescrever. Você tem um papel em branco nas mãos, você escolhe o que você vai escrever a partir dessa quarta-feira. Você tem a oportunidade de pegar uma caneta, que seja bique, que seja de outra cor, não tem problema, e começa a reescrever a tua história dizendo: eu já fui redimido. E a função daquele que redime, do Goel, a função dele é resgatar herança, liberdade, família, paz, a alegria, tranquilidade. A função do resgatador é trazer equilíbrio para nossa casa. Então, tudo que você perdeu, tudo que você deixou para trás, vai ficar para trás. Por quê? Porque aquele que nos resgatou, além de nos resgatar, ele quer nos posicionar para um novo tempo. Você está vivo? Termino dizendo para essa casa: não vou pedir ninguém para vir à frente, eu só vou pedir você que precisa e quer, compreendeu essa palavra, e que você talvez achava que tudo que você perdeu realmente ficou para trás e não tem como resgatar mais. Tudo que você precisava era ouvir essa palavra dizendo: é possível eu ser feliz de novo, é possível eu ter de novo aquilo que eu perdi, é possível eu ter a paz que um dia eu já tive. Eu queria que você começasse a orar. Curva a sua cabeça. Eu peço o evangelista Mário, apaga ali atrás, enquanto os meninos vão adorar. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça nessa noite. Começa a falar: Deus, eu perdi tanta coisa já. Faça uma oração, quem sabe, de Ruth. Faça oração ali, porque o Boaz, o seu Boaz espiritual, Jesus, está aqui. Comece a falar com ele: Senhor, eu perdi moral, eu perdi dinheiro, eu perdi minha fé, eu perdi tanta coisa, mas eu acredito que se o Senhor quiser, o Senhor pode me trazer de volta. E se o Senhor também não quiser trazer, eu entendo, mas segundo a tua palavra que foi ministrada hoje, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso eu te peço, Pai, vem e faz de novo. Traz de volta, Pai. Traz de volta. Traz de volta a minha intimidade com o Senhor que um dia eu perdi. Comece a orar nessa noite em nome de Jesus. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas ora, vai lá com ele. Deus, tudo que eu perdi, acredito vai valer a pena. Se você puder abrir as tuas mãos assim, orando e com as mãos abertas, Senhor, traz de volta. Mas antes de pedir coisas, pede a presença, irmãos. Pois eu sirvo um Deus, Senhor, se eu pedir a presença, traz de volta. Em apenas um instante. Isso, começa a orar, começa a clamar. Deus, traz de volta a presença. Eu quero chorar de novo em tua presença, vai. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, o completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. Isso, vai. Vai clamando, vai clamando.
vai fazer cumprir na hora Isso, vai clamando, certa. querido, vai clamando. Não vou temer. Alamando, O projeto come, vem na de quem bandeira. não erra. Vai, vai. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Sim. Espírito Santo, tu és bom. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, o completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O Redentor. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Ei, o Eu rei. não vou duvidar. Aquele que resgata. Eu sei que por completo fará. Aquele que tem autoridade. Eu vou viver Aquele que tem o poder está aqui. a totalidade Quarta-feira da promessa. redenção. O Quarta-feira Deus de obras de um Deus completas que nos vai protege. fazer cumprir na hora certa. Oh, Não glória. vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor, através de Cristo, nos redimiu de todo o pecado. Pai, tudo aquilo que nós perdemos, Pai, traz de volta em nós. Mas acima de tudo, Pai, traz de volta a nossa comunhão. Traz de volta, Senhor Deus, traz de volta a autoridade que um dia nós tivemos. Traz de volta, Pai, traz de volta em nós a simplicidade, Senhor. Traz de volta em nós, Pai, o carisma, a empatia. Traz de volta em nós, Pai, não somente coisas materiais, mas traz de volta em nós um caráter novo, Pai. Traz de volta em nós, Deus, uma vontade gigante de fazer o bem, Pai. Traz de volta em nós a vontade enorme de pedirmos perdão para quem precisa se pedir perdão. Traz de volta em nós, Pai, um novo desejo, uma nova história. Traz de volta em nós, Pai, o desejo, ó Pai, de ganhar alma. Traz de volta em nós, Pai. Traz de volta em nós aquilo que o inimigo um dia roubou, a nossa humildade, Senhor. Traz de volta em nós, Pai, a sensibilidade de ouvir o Teu Espírito. Pai, nós queremos ouvir, Pai, ouvir os céus abertos. Nós queremos, ó Pai, que a IEB continue a ser uma igreja profética, Pai. Pai, traz de volta em nós, Senhor, palavras, ó Deus, palavras de arrependimento. Traz de volta em nós, Pai, a profecia saída do altar do Senhor. Traz de volta em nós o temor do Senhor. Traz de volta em nós, Pai, o amor ao próximo. Traz de volta em nós, Pai, a sabedoria para não sermos enganados pela voz do diabo. Traz de volta em nós, Pai, a sensibilidade para que possamos não nos empolgar com performance, mas possamos nos empolgar com a presença. Oh, ralamando covenera. Pai, o Senhor tem falado muito forte em nossos corações, que nunca será o meu grito da pregação, mas é a unção que sai da minha boca,
que nunca será o toque afinado dos meninos aqui no altar, mas tem que ser a presença que eles carregam. O Senhor tem falado com essa casa, Pai, que não é multidão, mas é aqueles que carregam o óleo, que carregam o azeite, e que quem carrega o óleo e carrega o azeite vai atrair multidão, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos peneira, não tem problema, Pai. Aparta de nós, Pai, todo impedimento, tira de nós, tira do nosso meio toda pedra de tropeço, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver, abre os nossos olhos, Pai, que todo pecado oculto, ó Pai, seja revelado, Pai, não para humilhar, Senhor, mas para nos posicionar. Nos confronta, Pai, a ser uma igreja, Pai, de lágrimas, não lágrimas de crocodilo, mas lágrimas de arrependimento. Pai, nós queremos ir, Pai, para o lugar certo, Pai. E o lugar certo, Pai, quem sabe é catando milho, quem sabe, Deus, é fazendo comida, mas do seu lado, Pai, que o Boaz espiritual se manifeste sobre nós. Eu abençoo cada membro, cada igreja, cada congregado dessa casa. Eu abençoo cada líder, cada liderado. Que a voz do Senhor grite aos nossos ouvidos, para que possamos ver e ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte? Somos redimidos. Somos redimidos, IRB Church. Somos redimidos. Existe alguém nessa noite que entendeu a palavra de remissão, que já foi redimido, mas ainda não tinha confessado a Cristo como Salvador? Aonde está a primeira vida nessa noite, que estava afastado, ou quer entregar a Cristo? Eu nunca confessei Jesus como Salvador único da minha vida. Tem alguém nessa casa? Se tiver, manifeste. Apóstolo, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Entregue a sua vida para Cristo. Tem alguém nessa noite? Tem alguém pela internet? A transmissão está aí. Os meninos estão dando o seu melhor. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua casa. Pastor Éder e os irmãos legendários vão dar um aviso e ao mesmo tempo fazer convites. Evangelismo na IRB Colônia no sábado. Pastor Pedro, pastora Victória. Sábado nós estaremos indo para a Colônia, IRB Colônia. Qual horário